Escritório do xerife. Foi realizada uma autópsia. Achados iniciais. Nenhum trauma externo em nenhum dos indivíduos. O modo e a causa da morte ainda não foram determinados. A morte repentina do lendário ator Gene Hackman e de sua esposa, Betsy Arakawa, já é uma tragédia de partir o coração. Mas o que a torna ainda mais assustadora é a teia de perguntas sem respostas que a envolve. Eles foram vítimas de crime? Um acidente estranho? Ou há uma verdade muito mais sinistra à espreita sob a superfície? Quando parecia que o caso estava tomando forma, uma nova revelação abalou tudo. O FBI acaba de vazar algo que pode mudar toda a narrativa. Uma filmagem exclusiva de Gene Hackman nos momentos que antecederam sua morte. O que ela revela? Uma pista final? Uma luta oculta? Ou algo ainda mais perturbador? Fique atento, pois essa última descoberta pode reescrever toda a história. O vazamento do FBI. Em 26 de fevereiro de 2025, a pacata cidade de Santa Fé, Novo México, tornou-se o pano de fundo de uma descoberta arrepiante que deixou mais perguntas do que respostas. O renomado ator Gene Hackman, o enigmático astro de inúmeros filmes icônicos, e sua esposa pianista, Betsy Arakawa, foram encontrados sem vida em sua casa isolada de 2.300 pés quadrados, em estilo rancho, que faz parte de um condomínio fechado. A cena sombria foi descoberta por um funcionário da manutenção que havia chegado para realizar um trabalho de rotina na propriedade. O casal, ao que parece, estava morto há um bom tempo. E para aumentar a atmosfera sinistra, um de seus cães, a mistura de kelpzina, também foi encontrado morto. Mas há muitas camadas de mistério nessa descoberta, já desconcertante. A cena era perturbadora. Hackman foi encontrado no quarto de lama, com sua bengala por perto, enquanto Arakawa foi encontrado em um banheiro aberto perto de um aquecedor. A propósito, esse aquecedor portátil foi encontrado perto da cabeça de Arakawa, que os investigadores acreditam que poderia ter sido derrubado se ela tivesse caído repentinamente no chão. Um frasco de prescrição e comprimidos espalhados estavam na bancada do banheiro, perto do corpo dela. Por outro lado, Hackman foi encontrado vestido com um agasalho cinza, uma camiseta azul de mangas compridas e chinelos marrons, com seus pertences, óculos escuros e uma bengala, descansando perto de seu corpo. O detetive especulou que o ator pode ter sofrido uma queda repentina, mas as circunstâncias da queda ainda não estão claras. Mas quando o ator ganhador do Oscar e sua esposa faleceram? A resposta, ao que parece, está na fria precisão da tecnologia. Seu marca-passo revelou que seu último batimento cardíaco foi registrado em 17 de fevereiro, marcando o momento provável de sua morte. Além disso, um detetive do xerife que respondeu à cena do crime observou que o casal provavelmente estava morto há algum tempo, apontando a decomposição e a mumificação das mãos e dos pés da senhora Arakawa como evidência. O mandado de busca afirmava: o falecido do sexo masculino também apresentava sinais óbvios de morte, semelhantes e consistentes com os da falecida do sexo feminino. Os detalhes do caso se tornam mais desconcertantes à medida que se olha mais de perto. Inicialmente, as autoridades informaram que o pastor alemão de Hackman, Bear, havia sido encontrado morto ao lado do casal. No entanto, mais tarde foi revelado que Bear e outro cão, Nikita, estavam vivos, e que foi a mistura de kelp, zina, que morreu. Esse erro gerou ceticismo quanto ao rigor da investigação. Se algo tão simples como a identificação de um cão foi mal conduzido, que outros detalhes podem ter passado despercebidos? A sobrevivência dos dois cães também levanta questões sobre as circunstâncias de suas mortes. Por que Zina morreu enquanto Bear e Nikita sobreviveram? Foi simplesmente uma questão de estar no lugar errado, na hora errada? Ou há algo mais na história? A diferença de idade de 30 anos entre o casal acrescenta outra camada de intriga. Enquanto a idade avançada e a saúde debilitada de Hackman podem explicar seu falecimento, a morte de Betsy, aos 65 anos, é mais difícil de conciliar. Como duas pessoas em fases tão diferentes da vida morreram na mesma época? Foi uma trágica coincidência ou há uma conexão que os investigadores ainda não descobriram? A falta de testemunhas e a natureza remota de sua casa dificultam a elaboração de uma linha do tempo ou de uma sequência clara de eventos. À medida que a investigação se desenrola, as circunstâncias que envolvem suas mortes permanecem envoltas em incertezas. Foi um trágico acidente, uma cruel reviravolta do destino que ceifou as duas vidas simultaneamente? Ou será que a sombra do crime paira sobre essa cena assombrosa? Veja bem, quando as autoridades descobriram os corpos sem vida de Gene Hackman e Betsy Arakawa, elas não relataram sinais visíveis de ferimentos, mas algo na cena parecia estranho, o suficiente para classificar as mortes como suspeitas e justificar uma investigação mais profunda. De fato, o xerife do condado de Santa Fé, Adam Mendoza, declarou cautelosamente: não houve sinal imediato de crime. Ainda não excluímos essa possibilidade.
Esta é uma investigação, portanto, estamos mantendo tudo na mesa. O mandado de busca ecoou esse sentimento, observando explicitamente. As circunstâncias de suas mortes eram suspeitas o suficiente para exigir uma busca e investigação minuciosas. Mas o que, exatamente, tornou essas mortes tão suspeitas? Além do fato óbvio de 2 corpos jazendo em silêncio, havia detalhes peculiares que não faziam sentido. Para começar, a pessoa que ligou para os serviços de emergência informou que a porta da frente da propriedade estava aberta. Um detalhe estranho por si só. No entanto, quando o detetive entrou na casa pela primeira vez, não observou sinais de arrombamento. Nada no interior parecia ter sido mexido. Não havia indicações de que os pertences tivessem sido remexidos. Nenhuma evidência de que algo tivesse sido levado. Era como se a casa tivesse sido congelada no tempo, intocada pelo caos ou pela intrusão. Para aumentar a confusão, 2 cães saudáveis foram encontrados perambulando pela propriedade, um dentro e outro fora, aparentemente ilesos e sem serem perturbados pelo que quer que tenha acontecido. Ah, e se você está se perguntando se a pessoa que chamou a polícia pode ter sido a pessoa que abriu a porta da frente, há outra parte misteriosa para você. O detetive conversou com 2 funcionários da manutenção no local, um dos quais foi a pessoa que fez a chamada de emergência. Esses funcionários revelaram que, ocasionalmente, realizavam tarefas de rotina na propriedade, mas raramente viam o casal pessoalmente. A maior parte de sua comunicação com Hackman e Arakawa era realizada por meio de telefonemas e mensagens de texto, principalmente com a senhora Arakawa. De acordo com os trabalhadores, seu último contato com o casal foi 2 semanas antes da descoberta sinistra. Uma gravação da chamada para o 911 captura a voz emocionada de quem liga, enquanto descreve a cena arrepiante para a central. Operador do 911. Ok, eles estão se movendo. Quem está ligando? Não estão se mexendo. Mande alguém aqui em cima bem rápido. Aqui está algo que é realmente importante. O autor da chamada fez a denúncia enquanto estava do lado de fora da propriedade, espiando pela janela. Ele esperou a chegada da polícia e não entrou na casa. Esse detalhe só aumenta a intriga. Se o autor da chamada não abriu a porta, quem abriu? A causa exata da morte de Gene Hackman e Betsy Arakawa ainda não foi determinada, deixando todos com mais perguntas do que respostas. No momento, a polícia está trabalhando para montar uma linha do tempo dos últimos dias do casal. As primeiras informações sugerem que eles podem estar mortos há mais de uma semana antes de serem encontrados. Mas o que poderia ter causado suas mortes? Um ex-agente do FBI, Bill Daly, apresentou uma teoria interessante: intoxicação alimentar. Daly disse: toxicologia, pode ter havido algum outro tipo de envenenamento, possivelmente alimentar? Eles vasculharão o lixo, a geladeira. São coisas que a polícia pode fazer enquanto reúne provas. Quando perguntado se poderia haver crime, Daly não descartou a possibilidade, dizendo: há uma série de possibilidades. As pessoas estão especialmente intrigadas com o fato de a morte do casal ter passado despercebida por tanto tempo. Para aumentar o mistério, os vizinhos de sua comunidade privada fechada, localizada em uma estrada sinuosa, em um canyon a cerca de 8 quilômetros de Santa Fé, disseram que, embora tenham morado perto do casal por anos, a maioria deles nunca viu Hackman ou Arakawa. O casal vivia de forma muito tranquila, quase como se estivesse se escondendo do mundo, o que torna suas mortes repentinas ainda mais intrigantes. Além disso, há uma pergunta que está na mente de todos. Será que os 2 morreram ao mesmo tempo? O chefe dos bombeiros de Santa Fé, Brian Moyer, compartilhou seus pensamentos sobre o possível período de tempo de suas mortes. Ele explicou: só porque os 2 corpos estavam em condições semelhantes, onde nós, como especialistas, infelizmente temos muita experiência em entender como as pessoas morrem e há quanto tempo estão mortas, os 2 corpos estavam em um estado semelhante, o que sugere que provavelmente morreram na mesma época. Enquanto os investigadores continuam a investigar o caso, todos estão esperando por respostas. Foi um acidente como uma intoxicação alimentar? Foi algo mais sinistro? Por enquanto, parece que a verdade ainda está fora de alcance, e cada novo detalhe só aumenta o mistério. Por exemplo, houve alguns acontecimentos recentes que mudaram toda a direção da investigação. E agora parece claro que os investigadores estavam errados desde o início. O que torna a morte de Gene Hackman suspeita? Vamos falar sobre as mortes misteriosas. Especificamente, como o ator e sua esposa tiveram seu fim. Quando as autoridades descobriram os corpos, imediatamente solicitaram exames de monóxido de carbono e toxicológicos para Hackman e sua esposa. Essa medida fazia todo o sentido, já que o casal parecia ter morrido simultaneamente, e o envenenamento por monóxido de carbono costuma ser um culpado silencioso e invisível nesses casos. O monóxido de carbono é frequentemente chamado de assassino silencioso,
por um motivo profundamente sinistro. É um gás incolor e inodoro que pode se infiltrar em um espaço sem ser detectado, roubando lentamente o oxigênio de suas vítimas sem aviso prévio. Quando sintomas como tontura, confusão ou inconsciência se manifestam, geralmente é tarde demais. É uma ameaça fantasmagórica, que não deixa nenhum rastro, mas a devastação em seu rastro. Mas é aqui que o mistério se aprofunda. O gabinete do xerife do condado de Santa Fé emitiu recentemente uma atualização com base na extensa investigação da New Mexico Gas Company sobre vazamentos de gás e monóxido de carbono na casa de Gene Hackman, realizada na noite em que os corpos foram encontrados. E adivinhe só, o relatório revelou que não houve descobertas significativas. O NMGC emitiu 5 etiquetas vermelhas. Uma etiqueta vermelha foi para um vazamento minúsculo, 0,33% de gás no ar. Não é uma quantidade letal, em um dos queimadores do fogão. As outras 4 etiquetas vermelhas foram por violações do código, não envolvendo vazamentos de gás ou monóxido de carbono, envolvendo um aquecedor de água e isqueiros a gás instalados em 3 lareiras. Consequentemente, o escritório do xerife concluiu que não se acredita que essas descobertas tenham sido um fator nas mortes de Gene Hackman, Betsy Arakawa ou de seu cachorro. Então, se o monóxido de carbono não foi o assassino silencioso nesse caso, o que foi? Os investigadores agora estão voltando sua atenção para os resultados do relatório toxicológico, que deve levar várias semanas para ser concluído. Mas por que esse relatório é tão crucial para o caso? A resposta está nas circunstâncias misteriosas que envolveram a morte de Gene Hackman e Betsy Arakawa. Quando as autoridades encontraram o casal, não havia sinais óbvios de ferimentos, violência ou entrada forçada em sua casa. Essa falta de evidências claras dificultou a determinação da causa exata de suas mortes. O laudo toxicológico é importante porque pode revelar se alguma substância, como drogas, produtos químicos ou venenos, estava presente em seus corpos no momento da morte. Isso pode ajudar a explicar por que os 2 indivíduos morreram na mesma hora, especialmente na ausência de trauma visível ou envenenamento por monóxido de carbono, que já foi descartado. Por exemplo, o relatório poderia revelar traços de algo que eles ingeriram, como alimentos ou medicamentos contaminados, ou até mesmo a exposição a uma substância tóxica em seu ambiente. Os investigadores provavelmente solicitaram os exames toxicológicos, porque a morte simultânea de 2 pessoas em um ambiente aparentemente normal é altamente incomum. Sem causas externas claras, eles precisam explorar os fatores internos, que poderiam ter desempenhado um papel. O relatório pode fornecer pistas importantes, possivelmente apontando para envenenamento acidental, um problema médico ou até mesmo jogo sujo, se uma substância nociva tiver sido introduzida intencionalmente. Com a expectativa de que o relatório toxicológico leve várias semanas, James Gill, médico legista-chefe do escritório de Connecticut, delineou 3 cenários possíveis que poderiam explicar as mortes de Gene Hackman e Betsy Arakawa. Suas percepções esclarecem a complexidade do caso e por que os investigadores estão confiando fortemente nos resultados toxicológicos para descobrir a verdade. Bem, a primeira teoria de Gill gira em torno do histórico médico conhecido de Hackman. Ele explicou: pelo tipo de circunstâncias iniciais, parece que ele pode ter sofrido um colapso. Ele tem um histórico de doenças cardíacas. Ele tem um marca-passo. Portanto, isso não seria incomum. Mas então Gill vai além, questionando o mistério maior. Mas a parte incomum é: por que então ela também desmaiou? Supondo que ela o teria encontrado. Então você começa a se perguntar: existe essa coisa de que o estresse de ver alguém morrer poderia ter provocado uma morte natural nela? Em outras palavras, se Hackman desmaiou devido ao seu problema cardíaco, o choque e o estresse de descobri-lo também poderiam ter levado Betsy à morte. Gill também aventou a possibilidade de Betsy ter morrido primeiro, e Hackman, ao encontrá-la, pode ter se sentido sobrecarregado. Ele disse: ela poderia ter morrido primeiro, e ele a encontrou e estava saindo para buscar ajuda ou pegar seu telefone. E então, desmaiou devido ao estresse disso também. É igualmente provável. Ele é mais velho, tem uma doença cardíaca conhecida. Mas a autópsia certamente mostraria se ela tinha doença cardíaca ou câncer, ou o que quer que seja. Esse cenário sugere que o impacto emocional da perda de um ente querido poderia ter desencadeado um evento fatal em Hackman, dada sua idade e condições pré-existentes. Gill, então, levantou uma possibilidade mais sombria. O estresse de encontrar um ente querido morto poderia levar a uma reação repentina, alimentada por adrenalina. Ele observou: de repente, encontrar um ente querido morto no chão pode aumentar a adrenalina, e isso estimula o coração a bater mais rápido, o que pode colocar o coração em um ritmo irregular. Esse tipo de resposta fisiológica, conhecida como síndrome do coração partido, pode ter desempenhado um papel na morte de um ou de ambos. Por fim, Gill sugeriu uma teoria mais sombria, a de que um deles
após descobrir que o outro havia morrido, pode ter se suicidado. Ele disse: "As pessoas ficam muito desanimadas e fazem alguma coisa para tirar a própria vida. E isso pode ser feito com pílulas ou o que for. Acho que o exame toxicológico será útil para excluir causas como intoxicação ou ferimentos." Essa teoria ressalta a importância do relatório toxicológico, pois ele pode revelar se alguma substância esteve envolvida em suas mortes. Há outras teorias circulando que tentam explicar as mortes misteriosas de Gene Hackman e sua esposa, Betsy Arakawa. Uma delas é a teoria do pacto de suicídio mútuo. Alguns especulam que o casal pode ter optado por acabar com suas vidas juntos, possivelmente devido a problemas de saúde, angústia emocional ou outros motivos pessoais. Entretanto, essa teoria enfrenta desafios significativos. Por um lado, o casal foi encontrado em locais separados dentro da casa, Hackman no quarto de lama e Betsy no banheiro. Essa separação física torna menos plausível a ideia de um pacto suicida coordenado. James Gill, médico legista-chefe do escritório de Connecticut, também opinou sobre essa teoria, lançando dúvidas sobre sua probabilidade. Ele explicou: "Já vi casos como esse, geralmente eles estão juntos na cama. O fato de estarem em 2 locais separados me diz que acho que isso é menos provável." A observação de Gill ressalta a importância da evidência física na cena do crime. Se o casal tivesse planejado morrer junto, é mais provável que eles tivessem sido encontrados próximos, talvez lado a lado, em vez de em quartos diferentes. Esse detalhe, por si só, torna a teoria do pacto de suicídio mútuo mais difícil de ser aceita, embora ela não tenha sido totalmente descartada. Por outro lado, o patologista forense Dr. Michael Baden propôs uma explicação diferente: um acidente trágico. Baden aponta o marca-passo de Hackman, que registrou um evento pela última vez em 17 de fevereiro, como uma pista fundamental. Ele explicou: "Esse evento teria sido uma parada cardíaca causada por uma frequência de pulso anormal. O marca-passo monitora o pulso e, quando ele fica muito baixo, é descarregado. E isso está tudo no registro." De acordo com Baden, o histórico médico de Hackman de doença cardíaca grave, doença arterial coronariana e pressão alta torna totalmente plausível que ele tenha sofrido uma parada cardíaca súbita no quarto de lama, causando seu colapso. Mas e quanto a Arakawa? Baden sugeriu que sua morte poderia ter sido resultado direto da tentativa de ajudar o marido. Ele teorizou: ela pode ter batido a cabeça ao descer e ter sofrido alguma lesão interna no cérebro que não aparece do lado de fora, ou sangramento dentro do cérebro. Ou ela também pode, aos 65 anos, ter uma doença cardíaca grave, e a excitação pode ter desencadeado um ritmo cardíaco fatal, causando a morte nessas circunstâncias. Acho que o primeiro cenário, bater a cabeça, seria mais comum. Essa teoria apresenta um quadro desolador. Hackman desmaia. Arakawa corre para ajudá-lo e, sem seu pânico ou pressa, ela sofre uma lesão fatal ou um evento cardíaco induzido pelo estresse. Outra teoria que surgiu após a morte misteriosa de Gene Hackman e Betsy Arakawa é a possibilidade de motivos financeiros. Alguns especulam que alguém próximo ao casal, talvez um membro da família, amigo ou associado, pode ter tido interesse em sua riqueza. A ideia é que essa pessoa poderia ter orquestrado suas mortes para herdar bens, obter o controle de seus bens ou acessar seus recursos financeiros. No entanto, essa teoria permanece puramente especulativa até o momento. Nenhuma evidência surgiu para apoiar tal alegação, e os investigadores não identificaram nenhum indivíduo com motivos financeiros claros ou conexões suspeitas com o casal. Por fim, há a teoria do intruso, que sugere que a casa do casal em Santa Fé pode ter sido alvo de pessoas de fora. De acordo com essa linha de raciocínio, os intrusos poderiam ter entrado na propriedade, levando a um confronto que resultou na morte de Hackman e Arakawa. No entanto, essa teoria enfrenta desafios significativos com base nas evidências da cena do crime. As autoridades não encontraram sinais de entrada forçada, nenhuma luta e nenhuma indicação de que algo na casa tivesse sido perturbado ou roubado. Além disso, os 2 cachorros sobreviventes do casal, Bear e Nikita, foram encontrados ilesos e vagando pela propriedade, tanto dentro quanto fora da casa. Se houvesse intrusos, é provável que os cães tivessem reagido, seja latindo, mostrando sinais de aflição ou sendo feridos. Apesar das inúmeras teorias que giram em torno da morte de Gene Hackman e de sua esposa, Betsy Arakawa, uma coisa é certa: nada sobre a morte deles faz sentido. Essa falta de clareza é o que deixou os investigadores perplexos, pois eles se esforçam para encontrar uma explicação coerente para o que aconteceu. O caso está repleto de detalhes intrigantes que desafiam respostas fáceis, deixando até mesmo especialistas experientes com a cabeça coçando. Por exemplo, uma única pergunta é suficiente para destacar a confusão: como o marido e a esposa morreram ao lado de apenas um de seus cães? Por que os outros 2 cães sobreviveram? Essa inconsistência levanta mais perguntas do que respostas.
Se a morte do casal foi causada por algo como intoxicação alimentar, como alguns especularam, por que apenas um cão teria sido afetado? Os cães e os seres humanos têm fisiologias diferentes, portanto, é improvável que tenham consumido o mesmo alimento contaminado ou sofrido o mesmo impacto. A esperança é que o relatório toxicológico, uma vez divulgado, esclareça a situação, mas, mesmo assim, é provável que surjam novas perguntas. Se o relatório revelar evidências de envenenamento ou outra causa interna de morte, ainda ficaremos nos perguntando por que apenas um cão morreu? E a parte mais inquietante de todas é que talvez nunca encontremos uma resposta definitiva para o que realmente aconteceu. Essa não seria a primeira vez que uma morte de alto nível em Hollywood permaneceria envolta em mistério. Ao longo dos anos, houve vários casos de mortes de celebridades que nunca foram totalmente explicadas, deixando para trás um rastro de especulações, rumores e perguntas sem respostas. Ele não é a única morte misteriosa de Hollywood. Embora um número razoável de celebridades tenha morrido tragicamente ao longo dos anos, algumas dessas mortes foram tão bizarras e desconcertantes que permaneceram sem solução mesmo depois de décadas. Esses casos geralmente desafiam a explicação, deixando para trás uma mistura de confusão, especulação e mistério duradouro. Veja, por exemplo, a morte de Marilyn Monroe, uma tragédia que abalou o mundo em 5 de agosto de 1962. A icônica atriz foi encontrada morta com apenas 36 anos de idade em sua casa em Los Angeles, e a causa oficial da morte foi uma overdose de barbitúricos, rotulada como provável suicídio. Mas quase imediatamente começaram a surgir dúvidas. Como alguém tão vibrante e aparentemente cheio de vida, como Marilyn Monroe poderia tirar a própria vida? O ceticismo só aumentou quando surgiram rumores sobre seus supostos casos extraconjugais com o presidente John F. Kennedy e seu irmão, Robert F. Kennedy. Esses rumores alimentaram a especulação de que a morte de Monroe não foi um suicídio, mas algo muito mais sinistro. Os teóricos da conspiração há muito tempo argumentam que ela foi assassinada, possivelmente forçada ao tomar as drogas que a mataram, para impedi-la de revelar segredos sobre os irmãos Kennedy. A teoria sugere que sua morte foi um encobrimento orquestrado para proteger figuras poderosas de escândalos. Se a morte de Monroe lhe parece suspeita, estou apenas começando. A morte de Thelma Todd, uma atriz de Hollywood conhecida por seus papéis cômicos nas décadas de 1920 e 1930, continua sendo um dos mistérios mais assustadores e não resolvidos. Em 16 de dezembro de 1935, Todd foi encontrada morta em seu carro, estacionado na garagem de sua casa em Pacific Palisades. Ela ainda estava vestida com um elegante casaco de vison e adornada com joias de diamante. A causa oficial da morte foi envenenamento por monóxido de carbono, mas as circunstâncias que envolveram seu falecimento não foram nada claras. À primeira vista, parecia um trágico acidente, um caso em que Todd acidentalmente deixou seu carro ligado e sucumbiu à fumaça. No entanto, os detalhes logo levantaram suspeitas. Todd foi encontrada caída sobre o volante, mas seu carro foi encontrado em uma garagem de difícil acesso, o que levou muitos a questionar como ela poderia ter dirigido até lá. Além disso, houve relatos de hematomas em seu corpo e um lábio ensanguentado, sugerindo que ela pode ter se envolvido em uma briga física antes de sua morte. Há também a morte chocante e trágica de George Reeves, o ator que deu vida ao super-homem na televisão na década de 50. Em 16 de junho de 1959, Reeves foi encontrado morto em sua casa em Beverly Hills, aos 45 anos de idade, com um tiro na cabeça. À primeira vista, parecia ser um caso simples de suicídio. Reeves vinha lutando contra a tipificação e a falta de oportunidades de carreira após seu papel icônico como super-homem, levando muitos a acreditar que ele havia tirado a própria vida por desespero. No entanto, as circunstâncias que envolveram sua morte não foram nada claras, e rapidamente surgiram dúvidas. Para começar, o ferimento à bala parecia incomum para um suicídio. A bala entrou na cabeça de Reeves em um ângulo ascendente, o que, segundo alguns especialistas, teria sido uma posição estranha e improvável para alguém que estivesse atirando em si mesmo. Além disso, não foi encontrado nenhum resíduo de pólvora em suas mãos, o que levantou dúvidas sobre se ele mesmo havia disparado a arma. Amigos e familiares também insistiram que Reeves estava de bom humor nos dias que antecederam sua morte, fazendo com que a ideia de suicídio parecesse fora do normal. Essas inconsistências levaram a uma especulação generalizada de que a morte de Reeves poderia ter sido um assassinato encenado para parecer um suicídio. As teorias eram muitas, com algumas apontando os envolvimentos românticos de Reeves como um possível motivo. Ele estava envolvido em um relacionamento com Toni Mannix, esposa do executivo da MGM, Ed Mannix, e alguns acreditavam que o ciúme, ou a vingança,
poderiam ter desempenhado um papel importante. Outros sugeriram que o envolvimento de Reeves com figuras do submundo ou seu conhecimento dos segredos de Hollywood podem tê-lo tornado um alvo. Há também a morte de Natalie Wood, que continua sendo um dos mistérios mais assombrosos e enigmáticos da história das tragédias de celebridades. Em 29 de novembro de 1981, Wood foi encontrada morta aos 43 anos de idade, boiando nas águas da Ilha Catalina, na Califórnia. Ela estava em um passeio de barco no fim de semana com seu marido, o ator Robert Wagner, seu colega de Brainstorm, Christopher Walken, e o capitão do barco, Dennis Davern. O que começou como uma viagem relaxante terminou em um pesadelo que provocou décadas de especulação, teorias da conspiração e perguntas sem respostas. A causa oficial da morte foi afogamento, mas as circunstâncias que a envolveram não foram nada simples. Wood, que era famosa por ter pavor de água escura, foi encontrada usando uma camisola, meias e uma jaqueta vermelha, longe do iate em que estava. Como ela foi parar na água continua sendo um mistério. Inicialmente, sua morte foi considerada um acidente, com os investigadores sugerindo que ela pode ter escorregado ao tentar prender um bote que estava batendo contra a lateral do barco, fazendo com que ela caísse no oceano frio e escuro. Entretanto, essa explicação não convenceu muita gente. Com o passar dos anos, surgiram detalhes que lançaram dúvidas sobre a narrativa oficial. Relatos de uma discussão acalorada entre Wood, Wagner e Walken na noite de sua morte levantaram dúvidas sobre o que realmente aconteceu. Alguns especularam que a briga poderia ter se intensificado, levando a um trágico acidente, ou algo pior. Testemunhas, incluindo o capitão do barco, Dennis Davern, afirmaram posteriormente que Wagner não havia cooperado com os investigadores e que detalhes importantes haviam sido ignorados. Davern até sugeriu que a morte de Wood não foi um acidente, implicando Wagner em sua morte, uma alegação que Wagner sempre negou. Em 2012, o departamento do xerife de Los Angeles alterou a causa de sua morte de afogamento acidental para afogamento mais fatores indeterminados. Só isso já diz muito e confirma as suspeitas que cercam sua morte prematura. E por último, mas não menos importante, a morte de Paul Byrne, produtor da MGM e marido da estrela de Hollywood Jean Harlow, é uma história repleta de mistério, escândalo e perguntas sem respostas. Apenas 2 meses após seu casamento com Harlow, Byrne foi encontrado morto em sua casa em 5 de setembro de 1932, vítima de um tiro na cabeça. No local, foi descoberto um bilhete endereçado a Harlow que dizia: "Querida, infelizmente, esta é a única maneira de reparar o terrível erro que cometi contra você e apagar minha humilhação abjeta. Amo você, Paul. Você entende que a noite passada foi apenas uma comédia." O bilhete enigmático, especialmente a menção de um terrível erro, provocou especulação imediata. A mídia se agarrou à ideia de que Byrne era impotente e incapaz de cumprir seus deveres conjugais, levando-o a sentimentos de vergonha e humilhação que o levaram a tirar a própria vida. Essa narrativa, alimentada por manchetes sensacionalistas, tornou-se a teoria dominante na época. No entanto, as circunstâncias que envolveram a morte de Byrne estavam longe de ser claras, e muitos detalhes sugeriam que algo mais sinistro poderia estar acontecendo. E quando os empregados da casa de Byrne descobriram seu corpo, não chamaram a polícia imediatamente. Em vez disso, entraram em contato com os executivos do estúdio MGM, que chegaram ao local e tiveram acesso a ele por 2 horas, antes que a polícia fosse notificada. Essa demora levantou suspeitas de que o estúdio poderia ter adulterado as provas, ou encenado a cena para proteger sua reputação e evitar um escândalo. A MGM, conhecida por seu rígido controle sobre a imagem pública de suas estrelas, tinha interesse em garantir que a morte de Byrne fosse vista como um suicídio, e não como um assassinato, o que poderia ter implicado figuras de alto perfil ou prejudicado a imagem cuidadosamente selecionada do estúdio. Mas o que é mais chocante e misterioso é a morte de outra pessoa nesse caso. A ex-esposa de Byrne, Dorothy Millett, foi encontrada morta em um rio apenas 2 dias após sua morte. Sua morte repentina alimentou a especulação de que ela poderia estar envolvida na morte de Byrne. Alguns teorizaram que Millett havia confrontado Byrne, levando a uma briga violenta, enquanto outros sugeriram que sua morte foi orquestrada para silenciá-la. O momento de sua morte, tão próximo ao de Byrne, parecia coincidência demais para ser ignorado. Ao longo dos anos, as teorias sobre a morte de Byrne variaram de suicídio a assassinato, com vários suspeitos implicados. Alguns acreditam que a própria Jean Harlow pode ter desempenhado um papel, direta ou indiretamente, enquanto outros apontam para os executivos da MGM que podem ter desejado eliminar Byrne por motivos pessoais ou profissionais. O envolvimento pesado do estúdio na investigação apenas aprofundou o mistério.
fazendo com que muitos se perguntem o que realmente aconteceu a portas fechadas. Obrigado por assistir a este vídeo. Se gostou, confira o conteúdo sugerido em sua tela, clicando em um dos cartões exibidos.